Oi, queridos, oi, queridas. Este aqui é um canal de jornalismo e entretenimento. Eu sou repórter, colunista. Meu nome é Ricardo Feltrin. Tenho 33 anos de experiência em jornalismo, 22 de Folha e 20 no UOL. Ué, mas daí não dá 42? É porque eles se interlaçaram. Esse canal aqui eu estou fazendo várias coberturas diferentes, algumas vezes eu dou opinião, e uma das coisas que eu estou acompanhando atento é a tal da cultura woke, que muita gente já ouviu falar. Quem não ouviu falar, é um movimento que começa no século XVIII, nos Estados Unidos, com uma ótima intenção. A intenção era acabar com a escravidão. Abraham Lincoln foi um dos maiores incentivadores dessa cultura. Indiretamente e inconscientemente. Ele não falou assim, vamos virar a cultura woke. E no Brasil, ela começa em 2017, ao mesmo tempo com dois fenômenos, né? O movimento Me Too e também o movimento Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd, quando um policial fica com o joelho no pescoço dele. Então, entrou ao mesmo tempo uma luta pelo respeito às mulheres, pela denúncia de assédio sexual, começa em Hollywood, isso se dissemina. É a partir de 2017 que você vai ouvir, por exemplo, falar da Lei Maria da Penha, que começou com uma ótima intenção também, tem uma ótima intenção, já salvou centenas de milhares de mulheres, mas hoje está sendo usada de uma maneira vil, né, cruel e até indecente. Não toda a lei, uma parte da lei. Está cheia de mulher que está usando isso para ganhar patrimônio, para se vingar de homens, etc. Então, tudo que começa bom, né, nem sempre continua. Né? Então, a cultura woke começou com uma boa intenção e virou isso que a gente está fazendo, né? Uma ditadura. E eu estou acompanhando esse caso porque eu adoro ver a derrocada das ditaduras. O cineasta em questão, que eu estou falando aqui, você não deve lembrar dele. Vamos ver se mostra outra foto, você lembra? Não, né? Teria que mostrar, então, o filme que esse cara fez. Ah, esse eu tenho certeza que você conhece, uma das maiores obras da história do cinema mundial. Inacreditável, Poderoso Chefão. As pessoas não gostam do 3, eu adoro todos. Uma vez passei, comecei às 11 horas da manhã, vi os três no mesmo dia. No final do dia estava até assim, né? De tanta briga e máfia que tem. Ele tem um outro filme famoso também, Francis Ford Coppola é o nome dele. Esse cena aqui muita gente não vai conhecer. Apocalipse Now, outra das maiores obras da história do cinema. E aí, o que o Coppola faz? Ele está lançando um filme dia 31 de outubro que chama Megalópolis. É uma mistura aí de ficção, né? Um monte de coisa. E ele falou que ele não quer, não queria e fez o possível para que esse filme não fosse mais um filme da cultura woke. Woke vem da contração da palavra inglesa awake, que significa acordado. Acordado porque essas pessoas acordaram, eram cristãs, tinha muitos quakers dentro dos Estados Unidos, e essas pessoas perceberam que se para você ser cristão, você não podia, de forma nenhuma, tratar pessoas como escravos. Você não podia aceitar a escravidão. Em 2017, então, isso começa a acontecer com mais frequência e sobe no Brasil. Entre 2017 e 2020, essa cultura toma conta de empresas, de serviços públicos, de filmes, de até animações, desenhos animados, tudo passou a interferir. A base dessa cultura é a chamada diversidade, equidade e inclusão, né? DEI, e faz parte de uma outra sigla que chama ESG, Environmental Social Government. Então, é um monte de cifra e que ela prega. Ela prega que tem que ter diversidade em todos os lugares da sociedade. Você tem que ter minoria em todos os lugares da cidade. Você vai fazer um filme, tem que ter uma quantidade de negros específicas, tem que ter um movimento LGBT, tem que ter pessoas com deficiência. Ah, que curioso, não tanto. Orientais, atores e atrizes, curioso, né? Não lembraram de colocar essas minorias, né? Então, vejam, já tem uma hipocrisia por trás disso. Mas, como começou esse movimento a pressionar, vejam a Globo que virou. A Globo você não vê hoje. A Globo chegou ao ponto, eu não estou falando de forma nenhuma, eu sou uma pessoa que defende a inclusão e sou
uma pessoa que abomina qualquer tipo de racismo. Mas se vocês assistirem no tempo da Fátima Bernardes, a Globo entrou nessa cultura de um jeito tão radical que na Fátima Bernardes, sabe o que é frame? Quando você mostra, isso aqui é um frame, né, do Coppola. Daí eu mudei aqui para o filme Megalops. Estou mostrando frame, sabe? Então, quando você está assistindo Fátima Bernardes ou qualquer outro programa, ó, tem uma cena, ela faz conta, me esquece aqui. Aí muda para outra câmera, aí de repente muda para outra câmera, entendeu? São frames. Chegou ao ponto, dentro do programa da Fátima Bernardes, que era impossível passar 3 frames sem que uma pessoa negra fosse mostrada. Eu estou falando que eu sou contra qualquer radicalismo. Então, por que não mostra cada 3 frames, então, também um oriental, uma atriz? Por que não tem orientais dentro da Globo? Ah, Sabrina Sato, olha quantos outros tem. Então, esse tipo de cultura começou a entrar nas empresas, entrou em Hollywood e começou a ditar regras e virar um fracasso, porque as pessoas não aguentam mais. Lembram? As Marvels, pior fracasso da história. Gente, é pior que aquele John não sei o quê. É a primeira vez na história que a Disney não divulga a bilheteria do filme, as Marvels. E outros fracassos aí, Star Wars agora, que é dominado por mulheres, eu já contei de um filme que, que eu fui assistir, que eu achei que era um filme sobre a Revolução Francesa, a história, e na verdade era uma mudança da história da Revolução Francesa, quase você não via Robespierre, você não via nada, né? Mal via o Luís XIV, o Luís não sei o quê, morria, né? Então podia mostrar ele. Só que a Revolução Francesa tinha sido feita pelas mulheres. E aí eu fico pensando assim, isso não é história. E também isso que está vendo não é inclusão. Então veja as frases aqui que o Francis Ford Coppola, que não aguenta mais essa cultura, ele falou aqui, né? Ele falou: o que eu não queria que acontecesse é que fôssemos considerados uma produção woke de Hollywood, que está simplesmente dando sermão nos espectadores. Eu não consigo mais ouvir sermão dentro do cinema. O elenco apresenta pessoas que foram canceladas em um ponto ou outro. Havia pessoas que são muito conservadoras e outras que são extremamente progressistas politicamente. Mas estávamos todos trabalhando em um filme juntos, e isso foi interessante. E falando um pouco aqui desse filmaço, né, que deve ser, não tem filme ruim desse cara, gente. Vocês me desculpem, é tudo maravilhoso, né? Vai Adam Driver, adoro esse ator, Forest Whitaker, John Voight, olha, John Voight, o pai da Angelina Jolie, Lawrence Fishburne. Para quem não sabe, Lawrence Fishburne tem os direitos autorais de fazer um filme com o livro Diário do Mago, do Paulo Coelho. Shia LaBeouf, sei lá como pronuncia, que mais? Dustin Hoffman. É um filme que ele começou a fazer, gente. A ideia do Francis Ford Coppola de fazer esse filme começou há 40 anos. Ele está com 85. Olha aí, estou aplaudido de pé em Hollywood. Olha, não teve um filme desse cara que eu vi que eu não gostei. É simplesmente maravilhoso, né? Outro diretor que eu sou fanático, Chris Nolan, é outro que é da área mais da novela vague, é Eric Romer. Assistam um filme do Eric Romer, eu não sei onde vocês vão achar, mas chama A Inglesa e o Duque. Esse filme, vocês assistem ele e só depois que você lê alguma coisa, veja, você vai descobrir que todo o cenário que você viu é pintado. São cenas que são quadros enormes, é inacreditável, uma obra-prima também. E Francis Ford Coppola está entre os meus principais. Lembrando que não é só a Marvel, né, que acabou de começar a demitir todo mundo que é lacração. Esses grupos entraram dentro das empresas, só para fechar o vídeo, e eles começaram a exigir todo tipo de benefício para as minorias. Apareceu uma vaga, tem que ser para um negro. Apareceu uma promoção, tem que ser uma pessoa com deficiência. Apareceu outra coisa, sei lá, uma mudança de trabalho, uma transferência, tem que ser uma mulher. Olha, mas tem que contratar um trans ali. E os fornecedores? O fornecedor também tem que ser da minoria. Então, se tiver um fornecedor de produtos para a empresa, onde ela compra, e ele tem deficiência, tem que ser dele. Isso começou a gerar uma crise econômica dentro das empresas, porque algumas empresas, como a Jack Daniels, por exemplo, a empresa
que produz o whisky Jack Daniels, descobriu que esses departamentos, é muito grande, né, gente? Os departamentos vão se tornando quase autônomos. Que esses departamentos estavam dando bônus milionários para os seus diretores que tinham mais diversidade dentro desses lugares. O que aconteceu? Caiu a produtividade, cai a qualidade dos produtos, porque assim, você tem que comprar o que é melhor. Então, eu estou acompanhando essa história. John Deere, Harley Davidson, tem mais um monte de empresa que caiu aqui, ó. Sabe quem saiu fora? Google, nosso querido YouTube aqui caiu fora. Microsoft, Twitter, John Deere. Todas essas empresas estão picando a mula desse negócio porque não é nem um pouco producente. Então, vejam, eu fico feliz. Não fico feliz, mas você está desejando que as minorias. Não, eu não desejo. Eu defendo que toda a base de uma sociedade começa na educação. Se você tem um governo que não investe na educação, pelo contrário, corta, então você não vai conseguir fazer todas essas pessoas que não tiveram chance durante décadas ou séculos, que é o caso dos negros, a informação, a estudos. Lembra? Só na década de 60 que vai começar a surgir faculdades que permitem negros, e aí se tornam até faculdades, ano 50, né? Faculdade só para negros. Eles não podiam nem ficar sentado no ônibus, chegava um branco, tinha que levantar. Então, tudo começa dentro da educação. Então, você prepara. Essa geração aqui, me desculpem ser pessimista, niilista, o que for, essa geração já está perdida. Não adianta você pegar uma pessoa que não está especializada naquilo, naquela coisa, vou promover ela porque ela é trans. Não é assim que funciona. E esse movimento agora está sendo achatado em toda a sociedade por quem? Por quem? Pelo capitalismo. Porque se tem uma coisa que o capitalismo não sabe fazer, é perder dinheiro. Tá bom? Então, eu estou aqui com mais uma cobertura. Eu estou acompanhando esse cara, já acompanhei da John Deere, acompanhei da Marvel, acompanhei ali da Microsoft, do Twitter, da Meta, que é Facebook. Todo mundo está fechando esses departamentos. Siemens, da Alemanha e outras empresas, porque não dá certo. Obrigado, queridos. Sempre tem conteúdo aqui, segunda a sexta, o famoso Jornal dos Feltrinos, jornal que está pelando na internet, o jornal mais quinta série que existe. Parabéns, Francis Ford Coppola. O filme Megalópolis estreia dia 31 de outubro. Aliás, é o dia de Halloween e do aniversário do meu mestre de Krav Maga. A vida Obrigado. Passem bem. Vejam